Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui na BMC News, porque agora está começando o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. GNV bate recorde histórico de preço em novembro. Sinqia lucra no terceiro trimestre de 2021 e empresa investe na Cashway. ONU responde a Elon Musk e cria plano para acabar com a fome no mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. Só lembrando que eu mudei sem querer de canal agora, não é BBC, mas BMC. Tudo bem, foi sem querer, ninguém percebeu. A gente começa o estoque desta tarde com a minha companheira aqui de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma terça-feira com cara de domingo, né? De segunda-feira, uma terça meio confusa, ontem foi domingo. Verdade. E aí a gente tá tudo confuso aqui, mas a gente tá engatando aí para ver se a gente engata essa primeira aí. Vamos lá então, Daniel Morales, que hoje a gente vai trazer muita informação, né, sobre tudo que está impactando os seus investimentos. E no programa de hoje a gente recebe o Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset, que também vai falar, que vai estar ao vivo aqui no estúdio com a gente. Na verdade, ele já está por aqui, já vi ele passando agora aqui no nosso, atrás aqui do nosso estúdio, daqui a pouquinho ele está por aqui, e teremos também as análises do dia com o Alex André, que sempre separa 10 gráficos, né, às vezes menos, né, Daniel, às vezes mais gráficos, mas ele sempre traz um panorama bem legal sobre tudo que está acontecendo, né, impactando tanto no mercado lá fora e aqui no nosso país também. Vamos começar, né, meio-dia agora e 43 minutos, o Daniel já está ali preparadíssimo com o mapa do calor, é isso? Vamos lá então, Hanna Beltrão, a gente está aqui então com o mapa do calor e Bovespa agora caindo 1,91% aos 104.301 pontos. Só, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 papéis em alta nesse momento. Agora não, agora são 4. Pão de açúcar com alta de 3,41%, Suzano Papel 2,75%, Braskem 1,77% e a BRF aí com 0,57%. Você vê que tem Suzano aqui, tem BRF aqui também. E o resto tudo vermelho nesta terça-feira. Magazine Luiza caindo menos 9,6%, 0,6%. Lojas Americanas, menos 6,53%. Tem também MRV com menos 5,63%. Cirela, 5,28% de queda. A Companhia Siderúrgica Nacional tá recuando aqui 4,19%. Usiminas, 3,70%. Tem também Itaúsa caindo 2,05%. Vale, 1,95%. Bradespar, 1,93%. Eco Rodovias também está caindo aqui 2,03%. Cielo caindo 2,52%. Quem mais que nós temos aqui? Localiza 1,88%, Semig 1,58%, Gerdau está caindo 1,41%, Petri 4 caindo 0,82% e por aí vai. O dólar agora, o dólar está subindo 0,74% aos R$ 5,51, Hanna Beltrão. Olha só, então já deu para ver o panorama, né, de como é que a gente está aqui no Brasil. Vamos agora aos números internacionais, começando. Vamos recapitular para a gente ver como é que as bolsas na Ásia fecharam. Olha só, Hang Seng fechou em alta de 1,27%. Quem mais? A Xangai também fechou, na verdade, em queda de 0,33% e Nikkei lá no Japão, alta de 0,11%. Já quando a gente dá uma olhada aqui nas bolsas europeias, DAX na Alemanha está agora em alta de 0,62%, FTSE no Reino Unido caindo 0,33%, CAC na França sobe 0,33% e o índice Eurostoxx também tem ganhos de 0,27%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas nos Estados Unidos. Dow Jones está subindo 0,27%, S&P 500 alta de 0,19% e Nasdaq está subindo também 0,16%.
Eu nem lembro, gente, na verdade, se o Daniel Morales falou sobre o dólar, que eu estava me ajeitando aqui, mas vamos falar do dólar mais uma vez. Ele está falando que sim, mas eu vou atualizar o dólar mais uma vez aqui, né? Porque a gente fica meio confuso aí pós um feriado. Vamos lá, então, que o dólar está subindo agora 0,75%, vendido a R$ 5,49, enquanto o barril do petróleo despenca aí. Petróleo Brent já cai 0,78%, cotado a $82 o barril, e o petróleo WTI já cai 0,90% a $79 o barril também. E a gente segue de olho, né, no mercado lá fora, falando agora sobre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping, que fizeram uma reunião por videoconferência na madrugada dessa terça-feira. E os dois líderes, né, tentaram, pelo menos aparentemente, melhorar as relações entre as duas potências. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que tem mais informações. Boa tarde, Giovana. Fala pra gente como é que foi essa reunião. Boa tarde, Ana, Daniel e a todos que nos acompanham. Os dois líderes estão se esforçando aí para melhorar essa aproximação entre os dois países. Aproximação essa que ficou bastante afetada, principalmente na época do ex-presidente Donald Trump, que apertou as regras comerciais entre os dois países. Mas Joe Biden e Xi Jinping estão se esforçando e trabalhando para isso. Mesmo assim, as críticas não deixaram de ser neste encontro virtual entre os dois líderes. Biden criticou os abusos de direitos humanos praticados por Pequim, principalmente contra os iugures no noroeste da China, reprimindo os protestos democráticos em Hong Kong. Também citou a agressão militar contra a ilha de Taiwan, né, e outros itens que Biden citou. Ao contrário, em resposta, deputados de Xi Jinping criticaram Biden, dizendo para os Estados Unidos não se meterem em questões domésticas da China. Mas, mesmo assim, os dois estão entrando num consenso que os dois países têm responsabilidade sobre muitas questões internacionais e mundiais, principalmente nas questões comerciais e humanitárias. Biden queria ter se encontrado pessoalmente com Xi Jinping, porém o líder chinês disse que ele não deixou o país desde que começou a pandemia, que ele está se preservando, né? A Casa Branca lançou então essa ideia da reunião virtual para eles conseguirem conversar e permitir que tivessem essa conversa ampla sobre essas tensões nesse relacionamento. Xi Jinping disse a Biden que os dois precisam melhorar realmente a comunicação entre os dois países, precisam deixar as suas diferenças de lado, superar com inteligência as suas diferenças, né? E eles citaram aí algumas questões comerciais, como eu falei, entre os dois países, humanitárias, e ambos concordaram que tem responsabilidade frente a diversas questões internacionais. Biden terminou a reunião dizendo que estava satisfeito e se disse muito feliz com o resultado da reunião. Daniel, Hanna. Legal, Giovana. Eu lembro até que ele chamou o Xi Jinping de velho amigo. Olha só, né? Para você ver como é que tá a relação. Muito amigo. Muito amigo. Mas mudando de assunto aqui agora, Giovana, o Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo, pediu um plano, né, para acabar com a fome, e a ONU respondeu. Eu queria saber de você o que a ONU respondeu para ele. Ele fez uma provocação sempre bastante polêmica usando o seu Twitter, né? Se a ONU tiver um plano, eu banco aí 6,6 bilhões de dólares da venda das ações da Tesla. E a ONU, claro, bancou essa aposta aí. Acho que os dois vão se encontrar e vai render bons frutos dessa futura parceria, né? O braço de assistência alimentar da ONU, que é o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, apresentou um plano de 6,6 bilhões de dólares em investimentos que, teoricamente, poderia evitar que 42 milhões de pessoas em 43 países morram de fome. O chefe do PMI, o David Beasley, chamou Musk de ser a pessoa mais rica do mundo, né? E anunciou essa aproximação. Disse que essa crise de fome é urgente, é sem precedentes, porém é evitável. E aí eles vão se encontrar. No final do mês, Musk desafiou, né, o PMA, dizendo que se apresentasse um plano, ele iria
transferir parte da venda das ações da Tesla para um plano. Então a gente, claro, acompanha isso e com certeza boas notícias virão por aí. É verdade, vamos aguardar isso, o resultado disso daí. Valeu, Giovanna Locatelli, muito obrigado, até amanhã. Até. É isso aí, Giovanna Locatelli, que volta até mais tarde, né? Ela volta no Top News. Continuando aqui para as notícias do BMC Stock, a Sinqia vai investir R$1,5 milhão na startup Cashway. Os recursos vão ser destinados para posicionar a Cashway como uma referência em soluções na nuvem para os segmentos atendidos pela empresa. O aporte foi realizado por meio do Torque Ventures, o programa de Corporate Venture Capital da companhia. A rodada somou R$5 milhões com a participação de outros investidores. No primeiro semestre de 2021, o volume de negócios aumentou 63% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O investimento deve ainda reforçar a estratégia da Sinqia em posicionar a companhia no mercado de soluções para cooperativas de crédito. E as vendas no varejo brasileiro recuaram 0,8% em outubro, frente ao mesmo mês do ano passado, em dados que descontam a inflação, segundo o índice Cielo do Varejo ampliado, o ICVA. Na verdade, ele acompanha 1,3 milhão de varejistas credenciados à empresa de meios de pagamentos. O resultado interrompe 6 meses seguidos de crescimento e, apesar dos setores de serviços como turismo e transportes e bares e restaurantes continuarem crescendo, mesmo descontando a inflação, a Cielo destacou que as quedas observadas em setores como materiais para construção e supermercados e também hipermercados tiveram uma contribuição maior para o declínio do índice. Em termos nominais que espelham a receita das vendas observadas pelo varejista, o ICVA subiu 11,8%. E depois da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, agora foi a vez do GNV, o gás natural veicular, bater recorde histórico no mês de novembro, sendo comercializado a R$ 4,25 o metro cúbico, valor 39% acima da média histórica de R$ 3,06. Os detalhes você confere na reportagem. Um levantamento feito pelo Observatório Social da Petrobras mostra que o preço do GNV começou a bater números recordes após o aumento de 39% feito pela Petrobras em maio deste ano, chegando a ser vendido a R$ 4,02. A alta teve uma trégua em outubro porque a inflação ultrapassou o aumento nominal. A ABGás, a associação que representa as distribuidoras de gás natural canalizado, anunciou que a Petrobras fez ofertas com alta de até 200% no preço do insumo para novos contratos no ano que vem, o que pode elevar ainda mais o combustível utilizado principalmente por motoristas de táxi e de aplicativos. Ao longo de 2020, os preços do gás natural da Petrobras chegaram a cair 35%, mas voltaram a subir no fim do ano passado, acompanhando a recuperação do barril do petróleo Brent e a desvalorização do real. O valor do GNV é baseado na aplicação das fórmulas dos contratos de fornecimento, que levam em consideração a cotação do petróleo, a taxa de câmbio e a revisão da parcela do transporte repassada pela empresa, com a atualização dos preços dos contratos que acontece a cada 3 meses. Em nota, a Petrobras ressaltou que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da Petrobras, mas também pelas margens das distribuidoras e, no caso do GNV, dos postos de revenda e pelos tributos federais e estaduais. A estatal ressaltou ainda que os preços da venda incluem as parcelas de molécula e transporte. O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, completa 1 ano e ganha nova funcionalidade de devolução. Entra em vigor a partir de hoje o mecanismo especial de devolução que vai agilizar o ressarcimento ao usuário, vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. O mecanismo está regulamentado por uma resolução editada pelo Banco Central no mês de julho. Desde então, as instituições financeiras estavam se adaptando aos procedimentos.
Até agora, em uma eventual fraude ou falha operacional, as instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro. Mas, de acordo com o Banco Central, isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse analisado e depois finalizado. Com o mecanismo especial de devolução, as regras e os procedimentos serão padronizados e também tem uma outra novidade. A partir do dia 29 deste mês, estarão disponíveis o Pix Saque e o Pix Troco, que permitem o saque em espécie e também a obtenção do troco em estabelecimentos comerciais e outros lugares de circulação pública. E a Guararapes, indústria de MDF e painéis compensados, vai investir até 2023 cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais em ativos florestais em busca de aumentar a autossuficiência em madeira da sua produção de painéis. Os aportes vão ser destinados também à aquisição de empresas, como de painéis de decoração, que contribuam para a sua aproximação com clientes finais e a compra de alguma fabricante de madeira engenheirada, ou seja, de estruturas de madeira para edificações. A empresa já captou 475 milhões de reais em créditos verdes pela modalidade nota de crédito à exportação com Itaú BBA, Bradesco e Citi. O restante, para completar o aporte, vai ser financiado com a geração de caixa da Guararapes e com a captação de outras dívidas. A nova linha vai ser instalada no mesmo terreno em que se concentra a produção em Caçador, Santa Catarina. Segundo a empresa, pode haver captações futuras de dívidas ou até mesmo IPO da companhia, se as condições de mercado permitirem. E antes da gente seguir para o nosso convidado, que já está aqui nos nossos estúdios, vamos só dar um oi para o pessoal que está aqui no nosso chat e está participando ao vivo aqui do BMC Stock, né, Hannah? Vamos lá, ver quem está participando por aqui. Rui das Neves, que ainda não respondeu se é hoje mesmo o aniversário, hein, Rui das Neves? Eu tô achando que é o aniversário do Rui das Neves. A Paula Moraes hoje soprou aqui pra gente, vamos só esperar ele confirmar. Vamos ver, dá parabéns, ó. Eu não achei aqui se alguém falou alguma coisa aqui, mas ó, o Rodrigo Lopes estava falando, ó. Será que rola um parabéns ao vivo? Eu não sei. Será que é? Será? Rui das Neves, confirma aí pra gente. Rui das Neves foi almoçar? Não pode, tem que almoçar assistindo a gente. É, isso aí, olha só. Ó, Carlos Melo também, Raniel e Oxi. Raniel e Oxi. Oxi não vai vir hoje. Oxi não vem. Tem Oxi. Mas não tem problema, mas ela tá aqui, ela tá participando sempre, viu, gente? O Hélio Júnior tá falando, meu aniversário amanhã, quero tudo verde. A gente também. Peter Santana, entrei para o time dos quarentões. Ô, Peter, você não tinha 40 ainda? Não, tô brincando, Peter. Abraço para você, Peter. Lucas Santos também tá por aqui. Andradas também. Alexandre Cabral, que já tá por aqui. Sempre por aqui. No BMC Market, já tá por aqui. É isso aí. Carlos Melo, Nelson Brandão. Rodrigo Lopes perguntando, cadê o BMC Agro? Ainda não tem, mas vai vir. Eu não sei se vai ser esse ano ainda, viu, Rodrigo? A gente já tá em novembro. Eu acho que só vai rolar eu acho que só vai rolar o ano que vem, viu? Mas vai sim. Helder chamando Miss Beltrão. Olha só, Miss Beltrão. Ó, o Helder, grande Helder acompanhando a gente aqui. Olha, o J Futa, até medo de falar besteira aqui. Só fala J, é melhor. O J é nós no estoque, é isso aí, tá certo, tem que compartilhar aí. É isso aí, ó. Ó, o Rui das Neves falando, não, o povo botando pilha, fui conferir aqui, foi sábado. Então, feliz aniversário atrasado, então, Rui das Neves, parabéns pra você aí, nosso fã mais antigo aqui da BMC, merece também fã cativo. Os nossos parabéns. Você pode não gostar, eu também não gosto muito não, mas merece os nossos parabéns. Parabéns aí, viu, Rui? Abraço pra você. O Rodrigo Lopes falando, o Rui tá querendo fugir do parabéns ao vivo. É isso aí. Olha, o Jota falou que é futata mesmo. É futata, é isso aí. Então tá bom. Tá certo. Valeu, gente. Obrigado pelo seu oi, pelo seu boa tarde aqui pra gente. Mas também deixa a sua pergunta aí pros nossos convidados que estão sempre aqui com a gente. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset, que já está aqui nos nossos estúdios. Oi, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Legal, Pedro, sempre muito bem disposto a vir aqui nos nossos
estúdios sempre para participar do nosso programa. Vamos lá então, vamos começar então falando, Pedro, sobre temporada de balanços, né, do terceiro trimestre. Quem está se dando mal ou se dando bem nessa temporada de divulgação de balanços? Como é que você avalia esses resultados em comparação com as temporadas de balanços de outras economias? Bom, o que a gente tem visto lá fora, né? Os balanços, na média, 80% vieram melhores do que esperado. Isso ajudou muito o comportamento das bolsas dos Estados Unidos, na Europa, né? E aqui a gente teve muito resultado bom, muito resultado que superou a expectativa, mas essa média é bem mais baixa. É que está saindo o resto de balanço agora, nesses dias, mas é alguma coisa entre 50% e 60% acima do esperado. Isso tem muito a ver com a deterioração da nossa economia, né? Mas, pontualmente, você tem setores onde nem todas as empresas do mesmo setor tiveram um desempenho ruim. Eu vou começar falando de siderurgia, por exemplo. Siderurgia você teve CSN com um resultado fraco, os Minas também, e você teve uma Gerdau com um excelente resultado. É lógico que você precisa separar as coisas, né? Os Minas CSN é aço plano, que tem muito a ver com montadora, né? Com bens de capital, geladeira, fogão, pau. E a Gerdau é aço longo, tem muito a ver com infraestrutura, construção de prédios, né? O que a gente está vendo muito, né? Muita construção de prédio e tudo mais, né? Além de ela estar nos Estados Unidos, onde a economia tem se recuperado bastante. Então, quando você olha a situação de aço plano, onde pega a CSN e Minas, as montadoras elas estão passando ainda por dificuldades em obter insumos, né? Chips, chicote elétrico, uma série de componentes para produzir carro zero. Isso não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, consequentemente, as montadoras elas estão produzindo muito menos, muito aquém do que deveria, né? Tanto que tem fila de espera para carro zero hoje em qualquer lugar que você for, né? Então, é gozado isso porque o preço do carro usado está aumentando absurdamente, porque não tem carro zero, né? Então, quando você olha as vendas físicas de aço, né, da CSN foram fracas, a da Uzi Minas superou a da CSN, mas porque ela foi mais ágil em exportação, mas tem uma diferença, é o minério de ferro. No caso da CSN, ela é a segunda empresa de capital aberto, a segunda mineradora, né, de capital aberto de expressão aqui no Brasil, é a CSN Cimentos, mas quando eu falo CSN eu falo consolidado, né? Porque aí tem cimento, logística, energia, está tudo lá dentro, né? Então, consequentemente, a CSN teve queda nas vendas de aço e o minério foi muito impactado com a queda de preços que a gente tem vivenciado aí nos últimos tempos. Por que dessa queda de preço? Todo mundo sabe. A China produz 50% do aço do mundo e produz 50% dos carros do mundo. E não diferentemente de outros lugares, as montadoras lá também estão enfrentando problemas para produzir carros. Então, se você tem uma montadora semi-parada, você pode parar ou reduzir a produção de aço, né? O que está acontecendo lá. Aí você tem toda uma história, né, de poluição, né? Vai ter Olimpíada em fevereiro, então, enfim. A redução da demanda por minério de ferro, por essa consequência, derrubou os preços para baixo de $100 a tonelada. E isso bateu, logicamente, nos resultados da Vale, por exemplo. O resultado da Vale no terceiro trimestre foi muito aquém do que esperado. Da CSN também foi muito aquém do esperado. Os Minas produzem minério de ferro, mas para uso próprio, da mesma forma como o Gerdau. Então isso não influenciou em nada. Os Minas veio com vendas melhores, mas por causa da estratégia de exportação. Petrobras veio com resultado dentro do esperado, veio bom. Basicamente, aí você teve com essa crise energética mundial, o petróleo ele ganhou peso, né, ganhou preço, e você tem a OPEP não disposta a aumentar a produção, que tem sido pedido, porque o preço está subindo e você tem uma pressão inflacionária no mundo todo. E, logicamente, a gente vê aí a questão do preço dos combustíveis, né? Então, quanto mais o petróleo subir, mais vai subir o combustível, mais vai subir a inflação no mundo todo. E os bancos centrais estão cada vez mais encurralados, né, em relação a aumentar a taxa de juros.
Então, Petrobras foi bem. A incorporadoras é um setor que ele só toma a prévia antes da divulgação oficial de resultado, né? Não trouxe grandes surpresas, né? A gente entende que esse setor, por conta de pressão nos preços de materiais de construção, né? E o aumento de juros, isso acabam sendo fatores inibidores, né? Para venda de habitação, né? Por exemplo, quem comprou um terreno e vai construir um prédio, ele faz um projeto, ele considera uma taxa de retorno, considerando material, mão de obra e tudo mais. Só que se o material de construção não para de subir, a inflação não para de subir, o juros vai ter que subir mais. Quer dizer, como é que fica isso? O preço vai ter que aumentar e a taxa aumentando inibe o consumidor buscando financiamento. Então, assim, as incorporadoras vieram dentro do que elas soltaram na prévia. Nenhum resultado fabuloso e dentro do esperado, né? Mas a gente entende que o setor ainda vai passar por momentos difíceis aí por conta disso. Não que as pessoas não estejam procurando habitação, mas o que está ganhando força hoje nesse setor não é o imóvel a ser construído. Quem está ganhando força é o imóvel que já está construído e está sendo vendido. É o secundário, né? Você tem o primário que você compra na planta, enfim, e o secundário que é o imóvel que o cidadão quer vender, quer comprar outro, tal. Esse continua aquecido, né? Até porque tem muito investidor que quer um porto seguro, entende que imóvel é mais seguro do que está correndo risco no mercado, enfim, tradições, né? Setor de carnes, a gente teve a JBS com um resultado maravilhoso, muito forte. Marfrig veio muito bem. Minerva, ela veio bem, ela compensou a questão da China bloquear carne bovina no Brasil. Ela compensou com a empresa dela, Atena, né, que está dos países vizinhos aqui do Brasil. Ela exportou bastante para a China por esses países, então o resultado dela acabou vindo bom. Diferentemente da BRF. A BRF, ela não é bovino, né? Mas carne de frango, suíno, embutidos, pratos semiprontos, essas coisas. O detalhe para ela é que os grãos, né, as commodities agrícolas, elas tiveram uma alta muito grande. E como a economia não está forte, você não consegue repassar isso integralmente nos preços para o consumidor, que já está... a gente já está vendo queda no consumo de carne bovina, porque explodiu, né? E aí as pessoas passam a consumir proteínas com preço menor, né? Então acaba caindo no frango, que é bom para ela, né? Acaba consumindo outro tipo, salsicha, essas coisas, enfim, né? Mas o resultado dela não foi bom, ela veio com prejuízo. É o segundo prejuízo consecutivo. No primeiro trimestre ela tinha tido prejuízo. Basicamente esse prejuízo vem do resultado financeiro. Ela fez algumas operações lá de hedge não funcionais, né? Isso acabou interferindo. No setor de atividades, né, a gente vê VEG, resultado fantástico, o Home, resultado dentro do esperado, bom. Santos Brasil veio com um resultado muito bom, estão operando a 100% da capacidade, conseguiram negociar mais acordo com mais um cliente, né? Ela tinha fechado acordo com a Maersk, né, para aumentar o preço, ela conseguiu com mais um cliente. Então ela veio com um bom terceiro trimestre, e o quarto trimestre deve vir até melhor que o terceiro trimestre. Então essa parte de Randon, por exemplo, está muito bem. A demanda por caminhões no Brasil tem aumentado bastante. Mesmo com essa questão aí da seca, né? Algumas regiões de navegação, de transporte, elas não têm mais condições de usar barcaça, né? Então isso o pessoal tem que correr para ferrovia ou para caminhão. A frota de caminhão no Brasil é muito velha, então você está tendo uma demanda muito forte, diferentemente de outros segmentos, por exemplo, ônibus, né? Marco Polo, né, no caso. E outros segmentos que estão voltados à indústria automobilística diretamente, cujo principal cliente é o veículo novo, vamos dizer assim, né?
mas ela tem a reposição de peças para o mercado, mas acabam sendo afetadas. Resultados vieram mais fracos, do esperado, ou algumas até menos que o esperado. Na média é isso, os setores estão vindo, as empresas estão demonstrando, principalmente aquelas com um perfil exportador, desde que não seja aquela commodity que afundou de preço, elas estão tendo uma performance boa, né? A economia mundial, queira ou não queira, ela está se recuperando gradualmente. A gente tem, por exemplo, o caso da China, né? A China não está crescendo como se imaginava. Os casos de Covid-19 estão voltando a preocupar em algumas regiões, né? Na Europa, por exemplo, na própria China, né, que tem a Olimpíada em fevereiro. Um caso de Covid apareceu, eles na hora fecham a cidade, né, porque eles não querem uma nova pandemia justamente nesse período. E a questão da poluição, né? Você reduzir a produção de aço, vem a calhar, né? Tem tudo a ver, né? Você reduzir poluição, CO2, queimando menos carvão para produzir aço, já que as montadoras estão sempre paradas. Então, mas a economia está dando sinais, Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também a economia está melhorando, a gente vê alguns indicadores de atividades melhorando. Não a plena, por exemplo, são os dados de papelão do lado já eram fracos, né? Vendas varejo também já eram fracas. Mas você tem alguns indicadores, por exemplo, das concessões, da CCR, por exemplo. Eles soltam um boletim semanal e crescimento nas estradas, principalmente em aeroportos, né? Está retomando aos poucos, eu vejo a CCR soltou um resultado bom dentro do esperado, bom resultado, e ela adquiriu concessões de vários aeroportos, né? Então isso vai fazer uma diferença muito grande quando a gente tiver um mundo normalizado, né? As pessoas vão viajar sem medo e tudo mais. É importante que essa questão de voo internacional, já tem muito país que já liberou, né? Desde que você tenha o comprovante de vacina, a viagem, né? Então isso também é importante. Falando em viagem, a gente vai cair na Gol, na Azul, né? Na Latam, enfim. Esse setor continua afetado porque, querendo ou queiram, melhorou muito, claro. Melhorou muito em relação a 2020, quando você teve um segundo trimestre onde todo mundo estava trancado em casa. Terceiro trimestre que aos poucos veio voltando, e conforme a vacinação foi andando, você começou a perceber um aumento na demanda por voos domésticos, né? A pessoa que não aguentava mais ficar em casa, queria ir para a praia, enfim, vou para o Nordeste, eu quero fazer alguma coisa. Então tem melhorado, mas assim, a estrutura de capital dessas empresas é muito alavancada. Então, consequentemente, é um show de prejuízo, né? Para lá e para cá, né? A que está menos endividada é a Azul. A Azul, inclusive, está com uma tentativa ou uma expectativa de adquirir a Latam, né? A Latam. Primeiro ela especulou a compra da Latam Brasil, mas não houve resposta, agora está se propondo, ou se oferecendo, vamos dizer assim, né? Porque é negociação, comprar a Latam inteira, né? Que para ela seria muito bom, já que ela está menos endividada, seria muito importante lá na frente, quando o mercado normalizar. Estou falando de 1 ano, 2 anos, né? Que muitos setores só vão voltar à plena daqui a 2 anos. Por exemplo, turismo, né? Você pega o CVC, isso para voltar. Já está voltando até aqueles barcos de viagem, né? Estão voltando assim de uma forma muito lenta, né? Mas assim, as pessoas ganharem confiança para fazer esses tipos de viagens vai demorar um pouco mais, né? Então imagina-se que talvez 2023 seja a volta, né, aos níveis de 2019. Empresas de entretenimento, né, passaram maus bocados, né? Ninguém queria show de lugar nenhum, ninguém podia sair. E agora começa a haver já movimentos, né? Você vê que os estados já liberaram à noite, né, para as baladas, né? As baladas, os showzinhos e tudo mais, os cantores voltaram para a noite para tocar. E vai ter Rock in Rio, vai ter um monte de evento que começa a aparecer. E aos poucos vai normalizando, né? O pior já passou para essas empresas.
Mas precisa tomar cuidado, porque o resultado que é bom não vai ter, né? Por enquanto, a gente não tem expectativa de números importantes, mas estão saindo, estão melhorando, né? Vai melhorar o faturamento, vai melhorar a geração de caixa, consequentemente o prejuízo vai diminuindo até um bom momento do ano que vem começar a reverter para lucro, né? Vai depender muito da estrutura de capital delas, quanto elas se endividaram nesse período de vacas magras, né? Que foi pesado para muita gente. Tem algum setor que eu não falei? A gente vai conversando, vai falando. A gente Uma vai hora achando, a gente vai falar de todos. Mas tem fica pergunta para você aqui já, viu? Vamos lá. Pedro. Já. Diga lá, Hanna. Ó, o Rafael de Lima, né, nosso telespectador, perguntando o seguinte: a Gerdau depende tanto da China quanto a Vale? Não, de forma nenhuma. A Gerdau depende mais do Brasil e dos Estados Unidos. E a China não depende de nada, não tem poucos negócios com a China. A China produz o aço longo que ela precisa, né? Ela não precisa comprar aço, ela produz 50% do aço do mundo, né? Então, nenhuma das siderúrgicas nossas tem relação com a China. O medo que existe na nossa siderurgia é a China invadir o mundo com o aço dela, entendeu? Porque aí você tem uma guerra de preço. Mas como ela produz 50% do carro do mundo e tem pacotes de infraestrutura muito grandes, ela acaba consumindo o aço dela, produzindo bens, máquinas que ela exporta, enfim, tudo mais. A Gerdau não tem nada a ver com China, tem a ver com o Brasil e Estados Unidos. E ela exporta para alguns outros países também, né? Quem é dependente muito de China é a CSN com a mineração, né? Vale com mineração. A parte agrícola depende muito da China, mas aí vai falar de empresas de capital aberto, você vai cair em CLC, vai cair em empresas que tem outros vetores que eu vejo como mais importantes, né? Porque produzir soja, milho, o mundo todo precisa comer. Então, enquanto a China sempre vai precisar comprar essas commodities, porque o povo lá é 1,5 bi de pessoas, então eles vão precisar sempre de comida, né? E mesmo essa parte de carne, que eles não estão importando carne bovina do Brasil por causa daqueles 2 casos de vaca louca que teve lá, um num estado, outro no outro, tá, não sei o quê. Isso aí é pontual. Logo mais acaba o embargo e aí o Brasil volta, né, a exportar para a China carne bovina. Quem tem aqui dentro, as plantas que têm unidades nos vizinhos aqui, como a Minerva, a JBS, a Airfrig, mas estão exportando por lá, né, para a China, não pelo Brasil, e o Brasil fica numa situação um pouco engessada. Mas quem depende da China, o Brasil depende muito de China. Petróleo, muito do petróleo que é exportado do Brasil vai para a China, mas a China reduziu bastante a compra de petróleo do Brasil, mas mesmo assim é muito importante. Então, commodities, tudo que está relacionado a commodities para a China é importante para o Brasil, porque ela é realmente a maior consumidora. O Pedro, o J. Futata, ele pergunta o seguinte, por que temos empresas com resultados bons aqui e mesmo assim elas são depreciadas na Bolsa? No meio a tanta queda, elas não deveriam ser exceções? Eu chamo de efeito pipoca isso aí. O resultado veio bom, o papel pula, né? O papel veio mal, o papel cai. Agora acontece o seguinte, eu já vi a Vale dar o melhor resultado da história dela e o papel caiu 8% naquele dia. E ela não é um exemplo único. Acontece que a nossa bolsa hoje, ela está caindo alguma coisa na faixa de 12%, 13% no ano, enquanto as bolsas lá fora estão subindo 15%, 18%. A nossa bolsa é a única que está negativa no ano. E os fatores que levam preocupação, que é a inflação alta, que é a Covid, isso é global, está no Brasil também essa preocupação, né? Só que a gente tem uma coisa a mais, que é Brasília, né? Essa questão de Brasília, ela traz toda uma insegurança em relação ao risco fiscal. A gente tem um Congresso hoje muito mais próximo ao governo, né, Câmara e Senado, do que era antes. Então as coisas estão caminhando, mas de uma forma muito lenta. Aqui a política é muito complicada, né? Então, por exemplo, era para aprovar a mudança das regras do IR para liberar funding para pagar o auxílio emergencial. Aí o imposto de renda não foi para frente, ficou
vai para lá. E aí, vamos arrumar dinheiro de onde? Não, vamos fazer a PEC dos precatórios. Aí a PEC dos precatórios foi aquela novela, né? Teve a votação no primeiro turno, lá na Câmara, passou apertado, teve a segunda, passou, agora vai para o Senado. O Senado deve olhar isso aí no começo de dezembro. Se voltar para a Câmara, volta tudo, né? Então, aí eles vão mudar, volta para o Senado, não sei o quê. Só que assim, o governo fica deslocado, porque ele tem que soltar obrigatoriamente essa mudança no programa de estímulo esse ano, né? Ele não pode passar desse ano, senão caduca, né? Então, assim, eu vejo a incerteza que os políticos, né, eles estão criando na economia brasileira, que gera esse mal-estar. Então, elas geram insegurança no investidor. A gente vê o fluxo de investidor estrangeiro está aumentando muito aqui no Brasil, né? E o investidor local retraído, né, com aversão ao risco ao máximo, a bolsa muito volátil, e mesmo que a empresa solte um bom resultado, se você tem um mercado azedo aqui dentro, por algum desses fatores internos que eu falei, não há papel que segure, né? Com bom resultado ou mau resultado, né? A gente já viu esse filme aqui. Tem pregões aí que caem de A a Z, né? E mesmo com empresas que soltaram bons resultados. Ou aquela soltou ruim, caiu. Então explica, não, ela caiu junto com todas. O mercado ele está realmente muito influenciado por essa questão de risco fiscal e como é que vai ficar a economia a partir daqui. Lembra que tem eleição ano que vem e goste ou não goste, as campanhas já estão no ar. É só olhar que você percebe, né? E isso tudo cria incertezas, né? Um ano de eleição, a bolsa acaba, que é o ano que vem, a bolsa acaba ficando mais volátil do que o normal, porque se é uma pesquisa, é o candidato que o povo gosta, sobe. Não é, cai. Aí vai ter a terceira via, e agora? Né? Então assim, a gente vai ter um ano muito volátil ano que vem. Esse ano a gente espera, fica fora do radar esse negócio da PEC, porque eles só vão olhar em dezembro. Então a gente tem aqui uns 14 dias aí mais ou menos, que não tem mais resultado, como evidência, não tem mais Brasília para olhar, então vai ficar muito na agenda econômica e no comportamento do exterior, o nosso Ibovespa. Quem sabe a gente tenha uma reação, porque a gente caiu demais. E talvez um dezembro bom, né? Por que não? Porque a queda nossa está muito, muito fora da curva. Pontualmente vai ter essa reversão, ela vai ser muito rápida, ninguém tem bola de cristal, né, para afirmar que isso vai acontecer até dezembro, mas pela minha experiência a tendência é essa, né? A gente tem uma recuperação. Mas não tem nada a ver, não. Às vezes o papel, Santos Brasil, por exemplo, deu um bom resultado, no dia caiu, né? Várias empresas aconteceu isso, mas é pelo momento da bolsa, né? Perfeito. E tem mais uma pergunta aqui, agora do investidor desqualificado, né? Nosso fiel, né, telespectador, investidor desqualificado. Não, olha, cada nome que a gente vê aqui, Pedro, que só você dando uma olhada no nosso chat, ele está perguntando o seguinte: normalmente as empresas de varejo possuem, né, um PL mais esticado. E o que explica um indicador, né, PL baixo, PL igual a 4, no caso da Allied, ela tem mostrado, sendo que ela tem mostrado crescentes, né? Ele quer saber o que explica esse indicador baixo. Explica o seguinte: quando você pega, por exemplo, uma VEG, né, que é uma empresa que tem sempre PL muito elevado, tradicionalmente, quer dizer o seguinte, é preço-lucro, não é preço-lucro. PL é preço sobre lucro. Se há uma empresa que o pessoal entende que é uma empresa com potencial muito grande, a demanda por esse papel é grande, então o preço sobe. Então, o lucro está lá, o preço vai subindo, então acaba ficando um número grande. Isso aconteceu com a Magazine Luiza, né? Você pega o histórico dela, esse papel teve uma alta assim, fenomenal. Eles fizeram um trabalho muito bem feito na parte de comércio eletrônico, né? Com a pandemia deram um show. E ela tem múltiplos elevados, continua tendo, porque ela veio numa alta, não estou falando desse ano, estou falando de alguns anos, né? Ela veio numa alta muito grande, então ela tem múltiplos elevados. A Via Varejo também ganhou força aí com o comércio eletrônico, tem desapontado ultimamente aí com resultados, né? Principalmente agora no terceiro trimestre, que veio muito fraco.
A Magazine Luiza também não veio com resultado bom no terceiro trimestre, mas são papéis que têm múltiplos altos, né? E quando a gente está vendo o setor de varejo afundando, né? Principalmente a Magazine Luiza e a Via Varejo, em detrimento de outras que estão começando a querer subir. Lojas Renner, por exemplo, outras que eu chamo de a loja de rua, vamos dizer assim, né? Loja de rua e loja de shopping. Maglu e Via Varejo ganharam espaço, valorizaram muito com o comércio eletrônico, todo mundo em casa comprava as coisas pelo celular, pelo computador e tal. Agora, com a normalidade, a parte de rua começa a ganhar, porque as pessoas querem sair, querem olhar, tal, querem ir no shopping, né? Então, você começa a ter uma transferência de investidor dessas duas para as outras do setor, né? Só que assim, eu vejo a situação econômica do Brasil não é das melhores, né? A gente tem aí uma inflação alta, o juros subindo, e a expectativa é que as vendas até Black Friday, final de ano, o pessoal está muito otimista, mas assim, a renda está sendo consumida pela inflação de uma forma absurda, né? Você vê o endividamento das famílias está aumentando. Então o poder aquisitivo para o pessoal sair fazendo compras malucas e a própria insegurança da economia, isso aí deve afetar as vendas do setor. Então, talvez explique um porquê a Magazine Luiza e Via Varejo caíram também, né? Por conta disso. E continuam com múltiplos altos e vão continuar com múltiplos altos, porque é a característica do papel. Agora, o Rodrigo Rosin, ele também tem uma pergunta aqui no nosso chat, ele fala o seguinte: a CEMIG pretende vender a Taesa em 2022 e fazer a IPO da Gasmig. Isso. Na opinião do Pedro, quais são os benefícios e malefícios para o acionista de CEMIG? É a pergunta do Rodrigo Rosin. Então, o caminho da CEMIG é a privatização. Eu vejo como uma saída, qualquer estatal, né? Ela se torna muito mais eficiente quando ela é privatizada do que ela na mão do governo. Apesar que o governo de Minas está sendo um bom exemplo entre os governadores e os outros estados. Mas assim, a CEMIG tem que se livrar desses papéis, como ela se livrou da Light, ela tem que se livrar desses papéis e tomar uma característica para que seja preparado o modelo de privatização. Não vai ser agora, porque o ano praticamente acabou. E se o governo atual se reeleger, né, lá, eu tenho certeza que ele vai buscar um modelo para privatizar a CEMIG. Eu acho que o caminho natural dela é limpar esses ativos, vender esses ativos, para arrumar sua estrutura de dívida, sua estrutura de capital, né? Talvez buscar alguns investimentos em geração mais eficientes, né? Corretamente, ecologicamente corretos, por exemplo, eólica, solar, né? Depender menos da questão hídrica, né? Principalmente porque ela está naquela região que tem as grandes represas, né? As grandes reservas de água para geração. Então, acho que o caminho natural é esse. O caminho para essa empresa é privatização, né? Eu não vejo como não sendo isso, né? E no curto prazo, fica aí a expectativa do que vai vender quando, né? A crise energética, ela é complicada porque, choveu em outubro, voltou tudo ao normal. Não voltou tudo ao normal, né? Essa crise pode dar muita dor de cabeça, porque, primeiro, você tem 3 segmentos no setor: geração, transmissão e distribuição, né? A CEMIG está nos três, né? Então, o que acontece? A parte de a distribuição, ela projeta quanto ela vai precisar de energia e ela faz um acordo com a geradora para comprar essa energia, né? Para garantir essa energia. Se aqui faltar, se ela pedir menos, ela vai ter que comprar no mercado spot, que o preço está explodindo por causa da crise. Se a geradora não conseguir produzir por falta de água no reservatório, ela vai ter que comprar no mercado spot, vai pagar caro e vai ter que entregar um preço mais baixo para a distribuidora, que foi acordado, né? E para a transmissora, ela não acontece nada, porque ela tem o contrato para transportar a energia. Se não tiver energia para transportar, ela vai ganhar do mesmo jeito, né? E os contratos são corrigidos pelo IGP, pelo IGPM. Então, assim,
O melhor segmento hoje do setor elétrico para não correr esse risco hídrico, essa crise energética, está em transmissora, né? E são justamente as empresas que pagam melhores dividendos. A CEMIG, eu vejo assim, ela não é aquela pagadora de dividendos, é uma empresa muito grande, né? E a busca que eu vejo do governador lá desde então, ela vender esses ativos, como vendeu Light, vai vender essas posições aí, vai limpar, né, toda a estrutura dela, e isso já é uma forma de preparar para a privatização. Perfeito. Pedro, a gente queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes, né, queria que você deixasse as suas considerações finais, né, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Bom, para mim, sempre que eu venho aqui, eu me sinto muito satisfeito. A BMC é uma casa que eu respeito muito, né? Vocês estão há pouco tempo no ar e já estão fazendo um sucesso danado. Tem muita gente grande aí que está com a pulga atrás da orelha, né? E vocês vão continuar crescendo muito, eu tenho certeza. E o que eu puder contribuir para vocês, tenho certeza que eu estou do lado de vocês. E um abraço a todos os parceiros do outro lado da telinha. Então valeu. Pronto, e o convite já está feito para voltar uma próxima vez, né? Ótimo. Valeu, Pedro. Um grande abraço para você. Até a próxima. Abraço. Abraço, gente. Aí a entrevista com Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset, aqui participando do nosso programa. Bom, a gente vai seguindo aqui com o BMC Stock. Antes da gente chamar o Alex André, que já está quase chegando aqui, a gente tem mapa do calor hoje, Hanna Beltrão? Ou se temos mapa do calor. Vamos lá. Será então. Que entra? Já Será tá que entra? Aqui, ó. Já tá aqui conectadíssimo. Só esperar aí o pessoal do Switch replicar. E a gente, antes de replicarem, deixa eu já começar a falar como é que tá o Ibovespa. Nesse momento está caindo, né? 1,77% de queda. Está aos 104.455 pontos. Lembrando que ele abriu aos 106.335 pontos, né? Já está engatando uma queda. A gente vai monitorando, né, o índice brasileiro. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa do calor, que a gente consegue ver aqui tudo no vermelho. Só uma listrinha aqui no cantinho da tela, quase não aparece, das empresas que estão subindo. Vamos falar rapidinho aqui das empresas que estão entre as maiores quedas. Tem Localweb caindo 10,21%, uma queda forte já. Magazine Luiza, né, seguindo aí o bloco da sexta-feira, tá caindo também agora, caindo mais de 10% também. A mesma coisa acontece com Amer 3 e Lame 4. Tanto Americanas S.A. quanto Lojas Americanas estão caindo bastante também. Amer 3 já recua 9%, Lame 4, 8,50%. No mesmo bloco tem Via, que segue caindo aí 7,41%. Pets também do mesmo bloco de varejo, 5,87% de queda. A gente vai monitorando por aqui. O Grupo Soma também caindo 3,58%. Já aqui também outro destaque tem os bancos, né? Banco Pan já recua 8,16%, BID 4 6,49%, BID 11, Banco Inter, né, recuando 7,64%. Deixa eu ver mais. Os setores também, setor de construção está aparecendo aqui entre as maiores quedas. Exetec já recua 6,42%. Cirela 5,41% de queda. E MRV também já recua 5,79%. E aí tem os shoppings também, JHSF já recuando 5,47%. Iguatemi, deixa eu ver, Iguatemi que estava aqui do ladinho, Iguatemi, gente. Cadê Iguatemi? Iguatemi estava caindo também. BR Malls já recua 2,11%. Iguatemi achei 3,93% de queda. Multiplan também 3,11% de queda. O Daniel só me zoando aqui que eu fico encenando, gente. A mãozinha ficar para lá, ficar para cá, que eu fico achando aqui as empresas, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. As elétricas também, ó, Elet 3, recuando 3,17%. Quem mais, gente? Cadê as empresas aqui? Tá tudo caindo. Elet 6 também, 2,70% de queda. Equatorial, 1,69% também de perdas. Tem BIF3, Minerva, tem muitos setores aqui. Marfrig também.
a maior parte do setor está aqui caindo. Quando a gente vem aqui para o nosso lado verdinho, né, nosso singelo verdinho do mapa de calor, né, do nosso Profit Pro da Nelogica, tem Pão de Açúcar subindo 3,88%, Braskem logo em seguida, né, a papeleira já sobe aí 2,31%, no mesmo bloco, né, Suzano Papel também subindo 2,21%, Petri 3, 0,75% de ganhos, depois JBS 0,58%, Petri 4 também, Petri 4 ainda está subindo, 0,48%, e aqui no cantinho tem BRF, que sobe também 0,22%. Esse é o cenário até esse momento. A gente sabe, né, que a bolsa é muito volátil, pode mudar, né, as notícias vão chegando do mercado, né, as notícias também da situação política aqui do nosso país também. A gente sabe que vai impactando bastante, a gente vai monitorando. E é claro, né, todo mundo aqui da BMC vai trazendo em tempo real tudo o que está acontecendo no mercado. Mas antes da gente chamar o Alex André, deixa eu dar uma olhada aqui no dólar, para a gente ver aqui o dólar tá... Deixa eu só atualizar de novo aqui. O pessoal do Switch já quiser até tirar essa tela. Opa, gente, ó, eles estão atentos hoje, gente, arrasou. Ó, vamos lá, o dólar tá subindo 0,77% e é cotado a R$ 5,49. E agora é hora de Alex André, né, Dani? É isso aí, vamos de Alex André, que vai trazer as análises, os gráficos. Hoje ele tem 10 novos gráficos pra gente. Muito boa tarde para você, Alex André, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Não poderia estar melhor com vocês aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock de hoje. Como o Daniel falou, né, 10 gráficos, né, para falar um pouquinho mais a leitura macroeconômica, né? À medida que os resultados do terceiro trimestre nos Estados Unidos, né, já foram divulgados, aqui no Brasil também, agora os investidores colocam-se aí, né, a principal preocupação referente à inflação que a gente vem discutindo aqui há muitos dias, mas também, né, a leitura, né, quais devem ser os próximos indicadores, à medida que também sai o IBCBR, né, ou seja, a proxy também do PIB, decepcionar os investidores aqui no Brasil, tá? Então vamos falar aqui do mundo todo, né, qual que é a perspectiva, né, das principais bolsas mundiais, né, principalmente aqui no Brasil, no qual nós estamos inseridos aqui no índice do Morgan Stanley, né, e MSCI Emerging Markets. Essa linha aqui mais clara, a gente consegue observar a linha de tendência, né, ou seja, de lucros, né, ou seja, esse gráfico aqui é de EPS, ou seja, crescimento de lucro no S&P 500, né, esse lucro ali chega próximo de 20%, né, projetado para o ano que vem. Também temos, né, Topix na Bolsa do Japão e também, ao mesmo tempo, Europa, né, Stock 600 com maior projeção de alta. Por outro lado, a menor projeção de alta entre todas as três principais bolsas, né, tanto Japão, Europa e Estados Unidos, nós estamos por aqui em MSCI Emerging Markets, né, com uma tendência lateralizada comparado ali com o histórico de 21. Ou seja, qual que é a principal leitura, né? Europa, né, quando a gente compara, né, principalmente, né, PI, ou seja, preço sobre lucro, né, Estados Unidos com a Europa, a gente já trouxe esse gráfico aqui também do BMC Stock, a gente consegue observar que a Europa está descontada, ou seja, historicamente com os Estados Unidos. E quando a gente coloca projetado para frente, ou seja, principalmente em relação de lucros, a gente consegue observar que a Europa sim tem uma projeção de lucro maior que o S&P 500, ou seja, esse gap deve se fechar de acordo com o consenso do mercado. E por outro lado, aqui nossos brasileiros, ou seja, aqui nós estamos dentro do MSCI Emerging Markets com uma leitura positiva de earnings para 22, mas não tão positiva comparado historicamente, tá? Então esse é o principal gráfico de hoje, que a gente fala de projeção de lucro, que consequentemente também dita o ritmo das bolsas globais, tá? No próximo gráfico, né, que a gente tem aqui o histórico, né, desde o primeiro trimestre de 2020, comparado aqui, né, do bottom line aqui do S&P 500, né, de EPS, tanto os atuais quanto as estimativas, né, como a gente já vinha comentando aqui, ou seja, qual que é a principal estimativa do mercado, né, que a partir de agora tem uma deceleração, né, ou seja, de lucros, né, no S&P 500, e a partir do segundo trimestre vem acelerando esse movimento. Eu já falei isso diversas vezes aqui no BMC Stock, e essa tela aqui ela representa muito sobre isso, ou seja, qual foi, né, o preço, né, quando a gente fala aqui o IPS, ou seja, o lucro por ação do S&P 500, né, ou seja, a gente consegue observar aqui no terceiro trimestre em torno de $53,60, né, o quarto trimestre deve sair 51, né, e o primeiro trimestre 52, ou seja, abaixo do terceiro trimestre que já foi reportado. Aí, segundo trimestre do ano que vem, começa a melhorar, né, ficando em 54, 57, fechando o ano com 57, 52, ou seja, a estimativa é que a Bolsa começa a acelerar os ganhos a partir do ano que vem, a partir do segundo trimestre do ano que vem. Tá? De acordo com alguns bancos,
observa um movimento ao contrário, ou seja, uma aceleração até o segundo trimestre, que é no caso do Goldman Sachs, mas o consenso do mercado prevê que até o segundo trimestre tem aí uma queda, mesmo que seja marginal, o lucro das principais companhias, depois, consequentemente, uma maior alta. Lembrando, claro, né, desde o segundo trimestre de 2020, né, chegou a bater 28 dólares, né, que teve ali o ápice do Covid, aí sim tivemos uma melhora muito significativa também, aliado também à injeção de capital, né, nos principais bancos centrais no mundo todo, inclusive agora que estamos no ritmo também de taper, né, ou seja, de diminuição de estímulos de 15 bilhões de dólares mensais. Tá? Bom, passando agora para o próximo slide, né, que a gente tem aqui para falar um pouco, né, como que é novembro, né, historicamente lá na Bolsa dos Estados Unidos, né, no S&P 500. Historicamente, né, desde 85 até 2019, a gente está aqui, né, ou seja, nós estamos aqui nessa linha vermelha, nós estamos ainda no movimento de alta nos Estados Unidos, né, ou seja, historicamente. Então, lembrando que dia 25/11, né, é o Thanksgiving, ou seja, o Dia das Ações de Graças nos Estados Unidos, que é muito marcado principalmente por lá, né, ou seja, do feriado, e ainda indica, né, altas significativas, ou seja, altas consecutivas até novembro e dezembro. Então, historicamente, tem aquele famoso rally de Natal, né, que muitos investidores comentam, é principalmente esse gráfico aqui, né, ou seja, desde 85 até 2019, por que 2020 não está nesse gráfico? Porque, claro, né, expurga-se, né, o efeito do outlier promovido pelo Covid, que também tira um pouco dessa amostragem do gráfico. Mas até 2019, 85 até 2019, a gente consegue ter uma leitura positiva para a Bolsa Americana, novembro e também, consequentemente, dezembro. Tá? Mas novembro, historicamente, é muito bom, né? Muito positivo para a Bolsa. Inclusive aqui na B3, né, também no Ibovespa, a gente também consegue observar esse tipo de movimento, ou seja, tanto o índice Small Caps também, quanto o Ibovespa fechando positivo, né, nesse mês de novembro. Tá? Lembrando que hoje também é um dia de queda, né? Bom, se a gente está falando aqui em referente, né, à alta das principais bolsas, principalmente em novembro, uma perspectiva de aceleração agora, né, até segundo trimestre, quais são as preocupações para ter consequentemente essa queda de lucro e também essa diminuição, né, consequentemente um resultado pior das companhias para entregar um lucro menor do que o terceiro trimestre? Esse gráfico aqui retrata muito bem isso, tá? Que a gente fala aqui do gráfico de inflação, ou seja, surpresa global de inflação do JP Morgan. E o JP Morgan coloca em relatório aqui que muitos acreditam que a inflação alta persistente poderia forçar os bancos centrais dos mercados envolvidos a abandonar sua postura de política, né, acomodiatícia mais rapidamente. Com certeza, as impressões da inflação continuarão a surpreender positivamente na maioria das regiões, o que significa que a inflação ainda deva continuar afligindo os principais países na Europa, né, principalmente, né, na Europa e também nos Estados Unidos, né, são os mercados emergentes e também, consequentemente, Brasil, né, os países emergentes que sofrem até um impacto maior até mesmo que os países desenvolvidos. Então, esse impacto aqui, que é o gráfico de surpresa global de inflação, que continua em alta, esse gráfico desde 2010, ou seja, nunca indicou um indicador tão alto assim, né, chegando em torno de 40%, tá? Ou seja, um indicador muito forte. Bom, se a gente está falando de inflação, né, a gente espera que a inflação ainda deva piorar para depois melhorar, né? Então, esse gráfico ele retrata essa perspectiva. Assim diz o Morgan Stanley, né, que prevê que o final do ano de 2021 e o começo de 2022 deva bater ali um recorde, né, próximo ali a 2018, 2019, quando a gente fala principalmente, né, do CPI, ou seja, a inflação do consumidor, né, quando a gente compara ano contra ano, e principalmente quando a gente fala aqui de emerging markets, né, que chega próximos a 2018, mas quando a gente fala de mercados desenvolvidos, aí sim é o recorde, né? A gente está falando aqui de mais de 4%. Lembrando que o último recorde girava em torno ali de 1,5%, 2%, tá? E agora a gente está falando de 4%, ou seja, o dobro do recorde anterior de inflação do consumidor dos mercados desenvolvidos. Por outro lado, também a inflação global também batendo recorde próximo ali de 4%, acima de 3,5%. Ou seja, mesmo com essa relação, né, de preocupação da inflação, os banqueiros centrais de olho nisso, ao mesmo tempo, a maioria do consenso do mercado prevê que para a inflação melhorar, ela precisa ainda piorar ainda mais nos próximos meses para depois mostrar um arrefecimento, que nesse gráfico mostra que deve fechar 2022 e começo de 2023, próximos ali, né, tanto a inflação global ali próximos, né, de 2,5% e a inflação de mercados envolvidos próximo de 2%, já diminuindo 50% de diminuição, né, referente aqui à alta da inflação, e também a gente consegue observar também ao mesmo tempo, né, mercados desenvolvidos não tendo uma queda tão representativa assim, mas chegando ali próximo de 3%, já desacelerando um pouco mais, que agora está próximo de 4%. Tá? Ou seja, a partir desse ano a gente observa ainda um aumento de inflação, principalmente ao começo do ano que vem, e final do ano que vem, começo de 2023, já uma melhora significativa. É isso que o mercado espera, esse é o consenso do mercado. Tá?
E se a gente está falando aqui também perspectiva de inflação, que ainda deve continuar, ainda deve piorar, né, de acordo com os próximos meses, qual deve ser a principal reação do PMI? Né? O PMI é o principal indicador quando a gente fala em relação ao sentimento, né, de compra, né, ou seja, de manufatura e também na parte de serviços por lá, indicação de queda. Né? Então a gente tem aqui essa linha azul, que é o sentimento, né, ou seja, a expectativa da zona do euro referente aqui ao PMI de manufatura, e essa linha branca aí sim é o PMI de manufatura da zona do euro, ou seja, o PMI da indústria, né? Ou seja, que mede a temperatura da indústria na zona do euro de forma geral. Está indicando queda, mas lembrando aqui, né, que o índice de expectativa de sentimento, né, a gente consegue observar que ainda está uma tendência muito forte de queda, que ainda a gente consegue colaborar com esse gráfico desde 2004, tem uma correlação muito forte, ou seja, se esse indicador, né, ele representa, né, uma queda futura, consequentemente a gente consegue também observar, né, esse indicador também indo para a mesma direção, tá? Então é muito interessante esse indicador aqui de expectativa, né, do sentimento econômico da zona do euro, e colabora que deve projetar quedas maiores também referente à zona do euro, referente à zona de manufatureira, ou seja, a parte industrial na Europa, tá? Então também um ponto de preocupação por lá. Quando a gente fala aqui de crescimento do PIB, né, ou seja, qual que é a principal consenso do mercado, também o consenso do Goldman Sachs, né, que é muito interessante. A gente olhando aqui, principalmente, a gente fala aqui de Estados Unidos, né, a gente consegue observar que 2021, né, e 2022, a gente tem uma perspectiva muito próxima ali do consenso, né, que gira em torno de 5,5%. Já em 2023, né, 2021 em torno de 5,5%, 2022 em torno de 3,9%, aí 2023, 2024 em torno de 2%. Tá? Essa é a perspectiva de crescimento do PIB, tá? De acordo com o Goldman Sachs. Tá? Esse gráfico também é muito interessante para entender um pouco da dinâmica também do crescimento do mercado, aliado também às preocupações, como eu já falei anteriormente, a crise de supply e também a inflação e também referente à diminuição do consumo. Né? Bom, tudo isso colabora, né, para uma queda do PIB de forma geral. Né? E tem uma preocupação muito grande, né, que a gente deixou de falar ao longo dos últimos dias, mas a gente começa a relembrar agora, né, nas últimas edições aqui do BMC Stock, que é a volta de casos de Covid. Né? Infelizmente, na Europa, a gente consegue observar alguns países retomando, né, número de casos, né, mais altos, inclusive chegando próximos ao pico, né, anterior que já foi registrado, que é o caso, inclusive, da Geórgia, a Croácia, né, a Lituânia também, a Grécia, a Austrália, a Bélgica, né, a Alemanha, a própria Holanda, a Holanda que também divulgou, né, as últimas notícias que devem fechar, né, já estão fechando os bares ali em torno de 8 horas da noite, bares e restaurantes, para tentar aí disseminar também a proliferação do Covid. Né? Então, diversos outros países também, né, voltando atrás, né, colocando restrições pontuais, até mesmo em relação à viagem de estrangeiros, turistas. Então, ficar muito atento referente a isso, que também isso impacta diretamente a recuperação da zona do euro por lá, que é o aumento de casos de Covid na maioria dos países da Europa. Tá? Então, é muito interessante observar esse número aqui, que é a média móvel dos últimos 7 dias de casos novos confirmados. Tá? E esse gráfico aqui, agora a gente vai falar um pouco de China, né, que é interessante, a gente vinha sempre falando, né, as preocupações sobre a Evergrande, Fantasia, Motherland e outras companhias, né, por lá, mas não estão só restritas a essas companhias, né? Ou seja, a forma geral, quando a gente fala aqui, né, dos bonds, né, junk bonds, ou seja, os high yields chineses, ou seja, os títulos de maior risco no mercado chinês, eles apresentaram, né, uma rentabilidade, né, ou seja, né, acima ali de próximo de um yield, né, próximo de 25%, ou seja, mais assertivamente falando de um yield de 25%, agora o yield chegou próximo de 20%, ou seja, arrefeceu um pouco de um apetite de risco por lá, até mesmo aumentou um pouco a previsibilidade, mas ainda os investidores estão, né, de olho referente aos próximos vencimentos de títulos, tanto de juros quanto de títulos, né, das principais incorporadoras chinesas por lá, que preocupam muito esses títulos aqui, também o sentimento, né, também dos chineses, e consequentemente tem dois principais indicadores que a gente sempre fala por aqui, que é o preço das casas e também, né, a aceleração, né, dessas casas que são vendidas no mercado chinês. Inclusive tem diversas casas, né, com alto nível de vacância, ou seja, casas vazias por lá. Isso também traz, mesmo com um apetite menor, uma queda no preço das casas e, consequentemente, isso reflete no preço das companhias para pagar os títulos de dívida chineses, tá? Então esse gráfico aqui ele retrata muito bem isso, né? A gente tem esses dois gráficos aqui. Esse gráfico de baixo a gente retrata, né, o impulsionamento de crédito na China, ou seja, a demanda de crédito, né, que é gerado no mercado,
a gente consegue observar que essa demanda está negativa, né? Ou seja, chegando próximos ali a 2007, né? 2008, ou seja, um indicador bem ruim comparado quando a gente compara ali, principalmente com 2019 e 2020. E também, nesse gráfico de cima, a gente consegue ver o preço médio, né, das casas nas principais cidades da China, que são 70 cidades que são medidas nesse gráfico aqui. E na média a gente consegue observar uma queda muito acentuada agora, né, no final do ano, e isso colabora, né, com a diminuição de crédito do mercado na China, a preocupação, né, do mercado de real estate por lá que a gente vem falando, né, nas últimas edições do BMC Stock e, consequentemente, o menor preço das casas novas. E isso também, todo esse conjunto da obra, né, colabora-se, né, para uma preocupação maior adicional dos mercados asiáticos, principalmente na China. Tá bom, Daniel? Esses são os principais pontos de hoje. Hanna para sempre auxiliar o investidor, né, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. É isso mesmo? É isso aí. Valeu então, Alex André. Obrigado aí pelas informações de todos os dias aí nos seus gráficos. Valeu, um abraço, até amanhã. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Aí, gente, Alex André, especialista em investimentos, trazendo aí muita informação aqui no BMC Stock. É isso aí, a gente continua aqui com as informações do nosso programa. A gente fala agora que o lucro líquido da Sinqia entre julho e setembro somou 2,9 milhões de reais, com alta de 248% ante o apurado um ano antes. Segundo a companhia, o forte crescimento de 74,5% nas receitas líquidas do período, além da consolidação de aquisições e expansão orgânica, contribuíram para o resultado. O EBITDA do terceiro trimestre totalizou 16,4 milhões de reais, alta anual de 86,6%. Em termos ajustados, o indicador subiu 88% para 16,6 milhões de reais. As receitas recorrentes tiveram alta de 61% ante o mesmo intervalo de 2020, para 56,8 milhões, enquanto o resultado financeiro ficou R$ 284 mil negativos, ante resultado também negativo de 455 mil no mesmo período do ano passado. E a gente segue, né, trazendo mais informações, né, mais números de balanços. Agora o grupo educacional Ânima registrou um lucro líquido 8 vezes acima do registrado no segundo semestre. Neste terceiro trimestre, a empresa faturou 13,1 milhões de reais contra 1,5 milhão de reais no mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa no terceiro trimestre deste ano ficou em 816,7 milhões, uma alta de 132,7% em relação à receita de 350,9 milhões de um ano antes. O lucro operacional da empresa no terceiro trimestre foi de 432,4 milhões, uma alta de 224,2% sobre o lucro operacional de 133,4 milhões de um ano antes. O EBITDA do terceiro trimestre foi de 292 milhões e meio de reais, uma alta de 268,8% sobre o EBITDA de 79,3 milhões de reais no mesmo período do ano passado. E a Simpar fechou a compra da concessionária de veículos UAB Motors por 510 milhões de reais. Os detalhes você confere na reportagem. De acordo com o comunicado enviado pela Simpar ao mercado, o pagamento da aquisição está avaliado em 510 milhões de reais e será dividido em 395 milhões de reais no fechamento da transação, com o restante para pagar dívidas da concessionária de veículos adquirida. A companhia informou ainda que a aquisição vai ampliar de forma significativa a atuação da Simpar na comercialização de veículos leves, novos e seminovos, acrescentando cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais de faturamento, além de 7 novas marcas de veículos que estão presentes em 6 novos municípios através de 20 lojas. O restante do saldo será utilizado para cobrir eventuais ajustes de endividamento líquido, para o capital de giro e eventuais despesas. A finalização da transação agora está sujeita à aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
E a Restock, a empresa varejista de roupas e acessórios, dona de marcas como Leis Blanc, John John, Rosa Chá e Dudalina, registrou um prejuízo líquido de 49,1 milhões de reais entre os meses de julho e setembro deste ano, com uma queda de 56,1% ante o prejuízo de 112 milhões de reais vistos um ano antes. A receita líquida da empresa no período totalizou 225 milhões, um aumento de 58,7% na comparação com os 141,8 milhões de reais do mesmo intervalo do ano passado. Já o EBITDA ficou em 30,8 milhões no intervalo, revertendo o EBITDA negativo de 29,4 milhões de reais no terceiro trimestre do ano passado. Bom, vamos aproveitar, daqui a pouquinho o pessoal do marketing chega aqui, né? Felipe Nascimento já aqui no estúdio, se preparando, ficando bem belo para daqui a pouquinho entrar no ar. Vamos dar uma olhada no mapa de calor, então, para a gente ver como é que está a situação agora. Vou pedir para o grande Leonardo da galera compartilhar, ó, já está aqui na tela. Vamos dar uma olhada aí no Ibovespa, que está caindo, engatou uma queda aí desde o comecinho do pregão. A gente vê agora que o índice ainda tá, né? A gente falou agora há pouco, aos 104 mil pontos, segue aí nesses 104.629 pontos. Só para a gente lembrar, ele abriu aos 106.335 pontos. E aí, então, a gente vê que isso acaba refletindo bastante aqui no nosso mapa de calor, né? Que a gente consegue ver no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. A maior parte dos setores, né, estão caindo bastante, com destaque aqui para a Local Web, que está caindo mais de 10%, 10,47%. E o setor de varejo também figurando mais um dia aqui, que a maior parte das empresas do setor estão aparecendo aqui entre as maiores quedas. Magazine Luiza, né, veio desde a última sexta-feira caindo bastante e agora está caindo 8,88%. Há mais ou menos uns 40 minutos estava caindo também queda acima de 10%. Tem a Mer 3 também caindo 8,88%. Lame 4 de lojas americanas caindo também 8,90%. E do mesmo bloco tem Via também. Via que já recua aí 6,28%. Pets caindo 5,33%. Grupo Soma também está caindo 4,30%. A gente vai monitorando o setor aqui para a gente, né, trazer mais atualizações. E quem está caindo também bastante, aqui não estava uma queda forte agora há pouco, é a GetNet. Acorda, Daniel Morales. GetNet aí que está caindo 7,03%. Melios também 9% de queda já nesse momento. E os bancos também estão aparecendo por aqui. BID11 já cai 6,73%. Banco Pan 7,31% de queda. Deixa eu ver os bancos aqui, se eu vejo mais um banco aqui, que é tanta empresa que está caindo hoje, que a gente tem que procurar bastante. Por enquanto, eu só estou conseguindo ver esses bancos aqui. Mas o setor de construção está aqui entre as maiores altas também. Exetec já está recuando 5,79%, MRV 5,99%. E também tem a Cirela, que está caindo 5,28%. E o setor de educação também, ó, Cogna e Edux estão caindo. Edux cai 5,75%, Cogna 4,66%. Deixa eu dar uma olhada aqui quem está caindo mais por aqui. Tem os shoppings também, Multiplan 2,60% de queda, JHSF 5,11% também de perdas, mas eu estava dando uma olhada aqui, quem também está caindo bastante aqui são as aéreas, olha só, Azul 3,86% de queda, Gol 3,42% de queda também. Deixa eu dar uma olhada, dá uma olhada aqui, me ajuda aí, Daniel Morales. Não, mentira, deixa o Daniel quietinho aí. Vale também, ó, tá caindo aqui 2,71%. E no mais é isso, gente. Ó, a maior parte das empresas a gente consegue ver no nosso mapa, tudo no vermelho. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas que estão subindo aqui no nosso cantinho verde do mapa. Pão de Açúcar, né, tá liderando as altas, 4,05% de alta. Depois tem as empresas do setor de papel e celulose. Suzano tá subindo 2,51%, Braskem 1,46%. Depois tem Petri 3 subindo 0,79%, Petri 4
0,59%, JBS 0,76% de alta, tá querendo falar queda, mas é alta. BRF aqui, ó, subindo 0,52% e Embraer subindo também 0,50%. Depois tem Ambev e CCR Rodovias também que estão subindo, mas apenas essas empresas, né, estão se destacando entre as maiores altas. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver como é que tá o dólar. O dólar tá subindo aí. Deixa eu dar uma atualizada aqui, né, gente? Vamos atualizar que a gente mostra em tempo real, né, para quem está nos acompanhando aqui. Toda vez que eu falo isso de atualizar em tempo real, o Daniel já fica preparado aqui do lado com a internet dele, que eu acho que isso é uma trollagem. Ó, o dólar nesse momento está subindo 0,76% a R$ 5,49. E o petróleo agora está subindo. O petróleo Brent sobe 0,57% a $82 o barril. E o petróleo WTI está agora alta de 0,19% a $79 o barril. Ó, baixou dos $80. A gente vai monitorando essa situação aí também, né, ô Daniel? É isso aí, então, Hanna, valeu. E a gente segue ainda com informações aqui do estoque. Eu separei aqui algumas informações que a JBS ela realiza 2 emissões simultâneas de títulos de dívidas, né, bonds no exterior. Fontes disseram que cada uma das emissões tem valor de $1 bilhão e ambas são garantidas pela empresa. Uma delas é um bond sênior com vencimento em 5 anos, emitido pelo braço financeiro da companhia em Luxemburgo. Já o outro é um título sustentável com vencimento em 10 anos e vai ser emitido pelo braço financeiro e pela JBS dos Estados Unidos. Os dois são oferecidos ao mercado com uma ideia de retorno do Treasury somado a um prêmio de 180 pontos base. Os títulos sustentáveis são relacionados à meta de redução de emissão de gases de efeito estufa em 20,30% até dezembro de 2026. O não cumprimento dessa meta prevê elevação de 25 pontos base no juro pago pelos papéis ao ano, a menos que a companhia notifique o trust dentro de 6 meses antes de 31 de dezembro de 2026. Outra notícia é que a Superintendência Geral do CAD considerou complexo o ato de compra do grupo Big pelo Atacadão, empresa afiliada do grupo Carrefour, e decidiu aprofundar a análise da operação antes de emitir uma decisão sobre o caso. Em despacho publicado no Diário Oficial da União, a Superintendência do CAD determinou a realização de novas diligências para aprofundar, melhor dizendo, a análise de pontos que suscitam preocupação concorrencial e analisar as eventuais eficiências econômicas geradas pela operação. O negócio foi anunciado pelo Carrefour em março por R$7,5 bilhões e notificado ao CAD em julho. A operação envolve a aquisição pelo Carrefour de 386 unidades de varejo de autosserviço, 15 postos de combustíveis e 11 centros de distribuição para realizar atividades atacadistas do Big. A Superintendência do CAD diz em nota técnica que a instrução realizada até o momento apontou que a operação pode resultar em concentrações de mercado elevadas, sem evidências de rivalidade efetiva por parte de concorrentes nos mercados relevantes de cerca de 10% das 386 unidades-alvo de varejo de autosserviço envolvidas na operação. Essas são informações aqui que você também confere no nosso portal bmcnews.com.br. É isso, né, Hanna? BMC Estoque vai chegando a fim. Antes da gente encerrar, vamos dar um oi pro pessoal. Oi, não, boa tarde, né, pro pessoal boa tarde aqui, né? O pessoal já tá falante aqui no nosso chat. É isso aí, olha só, o Ricardo tá por aqui, Felipe Nascimento, que já está por aqui no nosso chat. Tá chegando aí o BMC Market, perguntas para o Alexandre Cabral e para o Alan Gani, que já começa aí o nosso programa, né? Né, Hanna? Pois é. Ó. Eu tava lendo aqui, né? Eu não tava olhando para cá, tava lendo aqui, né? Vendo a mensagem do pessoal aqui, que o pessoal tá falando do mercado, que o mercado tá insano, que tá tudo horrível. O Luiz Perazzolo falando que tá tudo horrível. Tá tudo o Ricardo, horrível, né, que falou que tá tudo insano.
Mas a gente vai monitorando, tem que ficar ligado aqui na BMC News, né? É isso aí. Ficar bem informado. O manobrista da Ferrari do Bruxo Saravalli também tá por aqui, dando boa tarde. Helder dando o seu boa tarde também. Felipe Lipe falando boa tarde. Mar Vermelho hoje. Um caos se instala. Não, tô brincando. Daqui a pouco a gente vai saber o que tá acontecendo. Alan Gani tá por aqui. Rodrigo Lopes ansioso. Opa, já pode perguntar. Já pode perguntar, Rodrigo Lopes. Pode, deixa aí a sua pergunta que o Felipe, ele vai guardando as perguntas aqui, ele vai selecionando e já vai repassando pro pessoal assim que começar o programa. Eric DK, não, hoje o Eric não tá, o Eric é de segunda, hoje o Eric não está. Então, como ontem foi feriado, hoje parece né? segunda, né? Deu aquela parece impressão. Segunda, mas não é, hoje não tem Eric DK. É isso aí, né, Hanna? A gente vai encerrando então o BMC Estoque de hoje. Eu continuo aqui pro BMC Market até às 3h30 da tarde. Bom, eu vou ali para a redação, né, que tem muito business aí para a gente falar aqui ainda. Mas então a gente se encontra amanhã, eu, né, a dupla Raniel se encontra amanhã, né, porque tá de bom tamanho, só o estoque essa dupla junta, né, Daniel? É isso aí, já tá bom, já tá o suficiente. Muito obrigado, Hanna Beltrão. Até amanhã. Obrigada, Daniel Moraes. Até amanhã. Até, tchau, tchau.